Bom dia, meus irmãos. Quantos têm gratidão a esse Deus? Quantos amam a Jesus aqui? Eu tenho algo que Deus colocou no meu coração que eu acredito que vai abençoar a sua vida, sabe? Nós estamos, desde ontem, falando com o departamento de arte, né? Não somente aqui dessa igreja, mas com a cidade. E eu estava ali escutando, sendo abençoado por esse departamento de arte aqui da igreja, de música. E aí eu vi esse nome, né? Que essa palavra, né? Música, né? E aí eu lembrei lá de trás, quando eu comecei a estudar. E uma das primeiras coisas que você aprende no livro de teoria musical é a definição sobre música, né? E eu lembrei de uma definição que diz que música é uma arte que você usa para se expressar através de som. Ou seja, aquilo que você tem dentro de você, você consegue transformar, né, materializar aquilo através do som que sai da sua boca ou do seu instrumento. Pensando nisso, sabe, irmãos, eu queria te dar a oportunidade de um pouco mais, mesmo que você não seja um instrumentista, um cantor, mesmo que você não seja tão afinado, mas eu queria que você entendesse uma coisa. O que Deus está procurando não é talento, são corações que são rendidos a Ele e sabe o que Ele fez. O talento, ele pode te fazer conhecido diante de muitas pessoas, você sabia disso? O dom e o talento, ele pode te levar para o planeta. Mas eu aprendi, graças a Deus, que o dom e o talento, ele não tem o poder de me fazer conhecido no reino do céu. Então eu queria te dar a oportunidade, sabe, de nós termos essa chance de cantar a canção que ainda não foi escrita. Eu quero te dar a oportunidade, né, e eu quero até incentivar os cantores e os instrumentistas aqui, porque às vezes uma música que é tão conhecida, é mais fácil da gente ser conduzido, e a igreja é uma bênção que isso exista mesmo. Mas são em ambientes como esse, irmãos, que é o ambiente que vai fazer parte da eternidade. De nós contemplarmos a face de Deus, porque lá o que vai fazer sentido é a face dele, não as mãos. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui, irmãos? Na eternidade, o que faz sentido é você estar lá por causa da face dele, por causa do que ele é, por causa do que ele fez, por causa do que ele representa para você. Então eu queria te dar a oportunidade de você me ajudar a trazer o dono da festa para a festa agora. Porque Deus, ele só se manifesta onde ele é adorado e não onde ele é tolerado. Eu quero te incentivar a você sair um pouco dos moldes e dos padrões de a música conhecida, levantar a mão, abaixar a mão. Eu não quero dizer para você o que você tem que fazer, mas eu acredito que você, pensando até nessa expressão do que música representa, que é uma arte que você usa para se expressar através daquilo que você tem dentro, eu acredito que existem muitas coisas dentro de você que vai fazer com que você abra a sua boca e você seja capaz de compor uma canção que vai atingir, talvez não o coração de nações, mas não é isso que Deus está interessado. Aquilo que vai sair da sua boca, se você tiver convicção do que está saindo, vai atingir o coração não de nações, mas de quem criou todas as nações e desenhou todas as nações. E é nesse momento que, quando a gente atrai a presença, por conta de gratidão, coisas começam a entrar em manifestação. Então deixa eu te falar uma coisa. Você está numa igreja que prega a palavra da fé, você sabia disso ou não? Deixa eu te lembrar de uma coisa maravilhosa da palavra da fé. Você não precisa esperar eu pregar para receber absolutamente nada. Eu vou repetir porque só 2 entenderam. Você não precisa esperar eu pregar para receber o que você veio buscar. Mas você tem a possibilidade de levantar as suas mãos e começar a dizer aquilo que só você pode dizer. Eu não posso falar no seu lugar. Então eu vou ficar quieto um pouco e eu vou esperar você fazer isso.
Não tenha pressa. Os cantores, pega os microfones, começa a fluir no Espírito. Cânticos espirituais. Sem letra, sem um formato, sem um padrão. Inspiração. É o ambiente do céu que a gente está trazendo para esse lugar. Agora, se a gente atrai o ambiente do céu, cura está em manifestação, provisão está em manifestação. Isso, saia do natural. Saia do automático. Saia do automático, meu irmão. Agora que é hora de correr. Agora que é hora de se alegrar. É a presença do Pai, do Rei da Glória. Você que precisa de cura física, já está disponível. Está muito fraco ainda, mais intensidade. Intensidade. Quando existe um louvor, cadeias são abertas. Genuíno, algo forte, intenso. Saia do automático, saia do automático. Ambiente do céu, meu irmão. Somos da fé, irmãos. Para uma igreja da palavra da fé, está muito quieto isso aqui. Para uma igreja da palavra da fé, está muito quieto esse lugar aqui. Você dança antes do milagre chegar. Você dança antes da manifestação chegar. Está muito quieto, está muito quieto. É convicção. Já chegou, não é que vai chegar, já chegou. A nova estação já começou. A nova estação já começou. Não vai começar, já começou. O novo prédio já chegou. Olha as grandes indústrias chegando na cidade aqui. Olha as grandes indústrias chegando na cidade. Por causa de uma igreja, por causa de um povo. Isso, agora eu acho que eu posso pregar. Vira para o seu irmão e fala assim: fica pronto. Fala, fica esperto aí, filho. Fique esperto, porque a tampa da chaleira já explodiu já. Irmão, deixa eu te falar, você tem que ser barulhento, você tem que ser doido, varrido. Filho de Deus não serve para ser muito quietinho, não, muito normalzinho, polido. Isso aí não funciona para nós não, irmãos. Nós fomos resgatados, nós somos redimidos. Nós fomos redimidos, irmãos. O diabo é que se lasque todinho. O diabo é que se lasque. Ele achou que ia estragar mais uma vez. Ah, tadinho dele, irmão. Ele não vai pôr a mão em absolutamente nada seu. Nada seu. O lugar do diabo, irmãos, é debaixo da solinha dos seus pés, irmãos. Põe ele aí. Você podia dar uma pisada na cabeça dele aí agora. Entendeu? Aonde, meu? Senta aí, meu irmão. Obrigado, departamento de música. Você pode ficar comigo? Você está pronto? Eu quero falar com você rapidinho. Eu quero que você leia comigo alguns textos aqui.
Quero que você abra a sua Bíblia em Evangelho de João, por favor, o capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. E eu quero que você preste muita atenção em tudo que Deus vai comunicar. E eu preciso que esses textos, irmãos, não seja uma leitura comum. Eu preciso que isso caia como revelação no seu espírito. O que vai mudar a sua vida, a sua trajetória, não é o tanto que você conhece das Escrituras, mas é o tanto que caiu como revelação dentro do teu espírito. A Bíblia nos orienta que a palavra por si só, né, a letra, não a palavra, a letra, sem o Espírito que vivifica a palavra, ela não tem poder nenhum. Mas quando isso entrar dentro de você, sabe, irmãos, entrar com força avassaladora, e só tem um jeito disso acontecer, se cair como revelação, você não vai viver da mesma forma, irmãos. Então, olha, preste atenção comigo, a Bíblia diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Quem recebeu aqui Jesus Cristo? Quem recebeu Jesus Cristo, irmão? Então tá bom, olha que a Bíblia diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos verbo da vida. É isso que está dizendo ali? Deu-lhes o poder de serem feitos assembleanos, batista, presbiteriano. Por que eu já estou começando falando essas coisas? Porque você precisa entender que a sua placa denominacional é uma grande bênção. Amém? Sim ou não? Eu sou grato a Deus por essa visão. Essa visão mudou a minha vida. Mudou a sua também? Entendi. Mas você precisa entender o poder que está ali, ó. Sabe por quê? Porque ali não está dizendo que Jesus morreu para você levantar uma bandeira. Tem gente que sabe mais da visão do que a palavra diz. Diga aleluia aí, irmão, por favor. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que corre e a vida não muda. Tem gente que pula e a vida não muda. E tudo isso é muito importante no corpo de Cristo. Mas quando você faz isso com revelação, aí as coisas se manifestam. E a revelação é essa daqui, ó. Volta ali para mim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Tem uma versão que diz assim: deu-lhes o direito. Eu não gosto dessa versão, porque o direito não tem essa mesma força. Deu-lhes o poder. Fala assim, o poder. Fala o poder. Sabe qual é o poder, irmãos? De serem feitos o quê? Você não é crente, você é filho. Vou repetir, você não é crente, você é filho. Vou repetir de novo, você não é crente, você é filho. Se você é filho, você também vai andar no mesmo padrão que Jesus andou. Qual o padrão que Jesus andou, Fábio? Jesus andou no padrão, olha o padrão que ele andou. Primeiro, ele se importava mais com as pessoas do que com ele mesmo. Quer que eu te fale outro padrão que Jesus andou? Jesus, ele não tinha problema nenhum com a sua vida natural, porque como ele sabia que era filho, ele estava suprido. Posso falar mais uma coisa para você? O padrão que Jesus andou nessa terra, porque ele não veio apenas, e eu falo apenas, eu não estou menosprezando o que ele fez, mas ele não veio apenas para nos livrar da maldição eterna que só ele poderia fazer. Ele também veio mostrar, sabe o que, meu lindinho de Jesus aqui nessa manhã? Ele veio mostrar o que é um homem vivendo com a divindade dentro. Explica um pouco mais, Fábio, com todo prazer. Jesus em momento nenhum falava com Deus sobre o problema. Eu vim mexer com você essa manhã. Se você é filho igual Jesus, porque, irmãos, é tão maravilhoso que quando Jesus veio, ele veio como unigênito, filho único. Mas quando ele morre e ressuscita, ele não ressuscita mais como unigênito, ele ressuscita como primogênito. Primeiro de muitos. O mesmo, Romanos capítulo 8, versículo, a Bíblia fala o seguinte, presta atenção aqui, irmãos. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, o versículo 11 diz assim: se habita em vós o mesmo Espírito. Fala assim, o mesmo. Fala o mesmo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia fala assim, ó, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal. Então presta atenção, Jesus é o primogênito, o primeiro de muitos. Se o diabo tivesse dimensão do que iria acontecer depois da morte de Jesus, ele não teria conspirado para aquilo.
Porque antes o problema do diabo era só com Jesus. Agora, só nesse auditório é a confusão que ele arrumou. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está dentro de mim e de você. Voltando para o nosso padrão que o nosso mestre nos ensinou, Jesus não falava com Deus sobre o problema. E é isso que você precisa entender. Jesus falava diretamente com o problema. Tem gente orando, falando, Deus, muda a minha sorte. E Deus está lá de cima falando assim, já mudei há mais de 2000 anos. Eu devolvi para você a autoridade que um dia foi roubada. Quer mudar a sua vida? Abra a sua boca com a autoridade que Deus te deu e comece a moldar o seu futuro. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Nós temos que sair dessa posição de crente, porque crente é chato demais. Crente perturba a vida do pastor. Aleluia, irmãos. Crente está agoniado o tempo todo. Crente está preocupado com o governo. E agora, quem poderá nos defender? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu disse ontem aqui no workshop aqui. Você tem que se resolver de uma vez por todas. Você não é nem da esquerda e nem da direita. Você é do alto. Se você é do alto, você é suprido pelo reino celestial. Então, deixa eu te falar, irmãos, o que tiver fora de ordem na sua vida, eu preciso que você me ame agora com muito carinho, mesmo porque nós vamos ter a Santa Ceia, depois você pode até trocar o cálice comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo que está fora de ordem na sua vida é porque você não entendeu a autoridade que você tem. Que silêncio é esse? Eu vim falar para você que o mesmo poder que habitou em Jesus é o que está dentro de você agora. Você precisa deixar isso cair como revelação. Porque isso vai te colocar na posição de filho e não de crente. É filho. Deus não é evangélico, meu irmão. Agora eu mexi bastante, eu sei. Mas você precisa entender. Deus olha lá de cima e reconhece filho. Olha ali, meu filho. Olha ali meu filho indo lá trabalhar naquele lugar. E aquele lugar não vai quebrar porque meu filho está lá dentro. Porque se tiver um justo lá dentro, eu não destruo a cidade. Com isso eu quero te dizer uma coisa. Não existe um lugar que tenha uma bênção. Você não precisa sair da sua cidade. Você não precisa ir para lugar nenhum. A bênção tem que te perseguir. Bondade e verdade me seguirão todos os dias da minha vida. Ah, você precisa entender isso daí, meu querido. Eu tenho experimentado isso. Eu passei por, não somente eu, o planeta passou, irmãos, por o pior momento da história, que foi essa porcaria desse Covid. Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa linda. Você sabia que o setor profissional que foi afetado 100%, não é 50%, nem 20%, nem 16%, 100% foi o meu trabalho? Nós não tínhamos trabalho. Irmãos, um mês sem trabalho já não é ruim? Sim ou não? Para quem vive no natural é muito ruim. Graças a Deus pela palavra da fé. Eu vou te dizer o que aconteceu na minha vida em 2 anos. Porque foi 2 anos e pouquinho. Em 2 anos e pouco, irmãos, nós, na minha casa lá, nós trocamos de casa. Troquei de carro. Até filho eu fiz. Estava em casa, né? Fiz filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Churrasco, vários, escondido. Mas tinha, porque senão era denunciado. Sabe por quê, irmãos? Porque não é o trabalho que traz o sustento para minha casa, é a bênção de Deus. É a bênção de Deus que vai ter que te alcançar, meu irmão. Você precisa sair daqui convicto disso. Sabe, irmãos, e uma coisa que aconteceu, eu sempre gosto de falar isso, eu vou entrar no assunto, mas eu queria começar com isso para você entender que você é filho. Você não é um mendigo da fé. Você não vem para esse lugar para receber alguma coisa, porque você já é suprido em tudo. Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Nasceu de novo, é abençoado até a tampa. Nasceu de novo, você nasceu de novo? É abençoado até a tampa. Entendeu, irmão? Você não precisa de uma bênção e não vou desistir. E sem ela eu não vou sair daqui. Esquece isso daí, irmão. Deixa eu te falar, você já foi abençoado com tudo. E eu lembro, irmãos, que quando a minha filha, né, estava ainda no ventre da minha esposa, nós recebemos um telefonema lá dos Estados Unidos, pastor. E um casal falou assim, Fábio, vocês estão grávidos, né? Eu falei, sim. Ele falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Essa menina aí só está com você, mas ela é nossa.
Eu falei, oxe, está doido? Aí ele falou assim na sequência, não compre nada para ela. Eu falei, é? Ele falou, é, nada. Eu falei, nem fralda? Ele falou, não, fralda pelo amor de Deus, né? Mas nem fralda a gente precisou comprar. Deixa eu te falar uma coisa. Aí ele falou, me dá o endereço. Aí eu dei o endereço. Depois de uns 2 meses, chegou lá. 2 meses, mais ou menos, 45 dias, 2 meses, chegou 2 caixas enormes. Quando eu abri a caixa, irmão, só coisa ruim na caixa. Calvin Klein, Hugo Boss, uma bebê usando Hugo Boss, Carters, Tommy, Gap. E você que não está dando glória a Deus, que você é invejoso. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe o que eu estou querendo provocar em você? Minha filha vai fazer 2 anos em agosto. Até hoje, minha mulher deve ter comprado para ela umas 10, 15 peças no máximo. E a gente está voltando agora, porque esse mesmo casal pediu para a gente ir lá, porque eles falaram que tem mais coisa para dar para a Helena. Eu estou querendo provocar em você aquele sentimento de um filho que só o pai levou só o irmão para tomar sorvete. Se está funcionando comigo, por que não vai funcionar com você? Eu quero falar com você rapidamente sobre o chamado de Deus na sua vida. O chamado de Deus, irmãos, é a coisa mais importante que você precisa descobrir. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo e o profeta Jeremias, eu não tenho muito tempo, eu preciso só citar os versículos, mas o apóstolo Paulo e o profeta Jeremias, eles falam a mesma coisa. Eles falam que o chamado é desde o ventre. Então, antes de você nascer, na eternidade, Deus já tinha falado ao seu respeito. Estudando sobre o chamado, irmãos, porque essa é a mensagem que mudou a minha vida, a minha trajetória. É isso que fez eu parar de tocar para cima e para baixo. É isso que fez eu fazer o que eu estou fazendo hoje. É isso que faz eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Não tem outra explicação a não ser consumido por esse chamado. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Na eternidade, Deus falou ao meu e ao seu respeito. E você precisa entender que enquanto você não cumprir os seus dias na terra, você está roubando pessoas. Enquanto você não cumprir os seus dias, e se Deus te plantou no Brasil, em São Paulo, nessa cidade, é porque tem gente nessa cidade que está precisando daquilo que você carrega. A maior estratégia do diabo dos últimos dias, sabe qual é? Distração. E uma das maiores distrações que existem, sabe qual é? Tecnologia. E principalmente rede social. Porque a rede social vai fazer você viver em constante comparação. A rede social, ela vai fazer você ficar olhando mais para fora do que para dentro de você. O que você precisa está dentro de você. Provavelmente, algumas pessoas já devam estar pensando aqui dentro, Fábio, o chamado é desde o ventre, mas eu não tenho a mínima noção de qual é o meu chamado. Está mentindo, hein? Aleluia. Está mentindo? Sabe por quê? Porque tem coisa que só irrita você. Tem coisa que só você vê. E aquilo que te irrita, aquilo que te incomoda, está vinculado ao seu chamado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus só mostra a sujeira para quem Ele deu a vassoura. Você precisa entender que existem pessoas que estão esperando por aquilo que você carrega. Uma vez eu estudando sobre esse chamado, uma vez Deus falou comigo, Fábio, você sabe o que significa a impressão digital? Eu falei, para eu ser identificado, Ele falou também, mas isso daqui você precisa entender do jeito que eu fiz. Eu falei, como é que o senhor fez? Ele falou, a impressão digital, Fábio, é a minha assinatura dizendo que no planeta inteiro só tem você. E a comparação, a rede social, vai fazer você ficar olhando para onde você não tem que olhar. Por isso que tem gente que está... É por isso que tem tantas pessoas querendo ser, por exemplo, jogador de futebol. Tem tantas pessoas querendo ser influencer. Hoje todo mundo quer ser investidor. Por quê? Porque começaram a postar nas redes. E aí você quer comer nos restaurantes onde eles comem. Você acha realmente, irmãos, que a vida é sempre daquele jeito? Esses dias eu vi a coisa mais ridícula do mundo, uma mulher, que eu não vou falar o nome, aleluia, mesmo com muita vontade de falar, mas não vou falar. Não vou falar, não adianta. Eu vou me segurar, eu não vou falar. Mas era 6:30 da manhã e ela começou a fazer uma live, ela estava saindo da cama ainda. E eu dei o azar nesse dia, eu falei, quem está fazendo live essa hora? Quando eu apertei, aí ela na cama assim, ela, bom dia, gente. Só que ela falou bom dia, e eu olhei assim, eu falei, não, isso aqui é mentira, não é possível. Porque
Senão ela tem que impor as mãos sobre a minha esposa. Porque se 6h30 da manhã ela está maquiada desse jeito, ela dorme desse jeito. Ela fingiu que acordou com um cílio desse tamanho, assim, bom dia, gente. Tá. Eu falei, que demônio é esse aí, gente? Mas por quê? Porque as pessoas na rede social, elas querem mostrar aquilo que realmente elas não são. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O que você carrega não é para você. A Bíblia fala sobre a parábola dos talentos. E eu queria que você prestasse atenção, porque eu quero orar por algumas pessoas aqui hoje. A Bíblia fala sobre a parábola dos talentos. A Bíblia diz que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. E o texto é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Eu quero que a gente coloque lá, por favor, Mateus, se não me engano, capítulo 25, a partir do versículo 14. Você coloca aqui para mim, por favor? Mateus 25. Olha o que a Bíblia diz, ó. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, aqui é Jesus exemplificando como é o reino de Deus. Ele fala assim, ó, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Agora o que é mais sério é isso aqui. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. E eu quero que isso caia no seu espírito hoje, porque eu vou te colocar numa enrascada. Diga amém aí, por favor. Irmãos, eu posso só falar para vocês. Eu falei para o povo ontem, eu não falei para vocês. Mas eu vou te avisar. Deus me ungiu para tirar pessoas da zona de conforto. Então me ame. Amém? A Bíblia diz aqui, ó. E a outro 1. Só que o rolo não é isso. O rolo é o que vem depois. A cada um, segundo a sua própria, o quê? Sabe o que a Bíblia está dizendo ali? Está dizendo assim, ó. Aquilo que eu pedi para você fazer e o que eu te dei, não vai ter desculpa, porque eu te dei sabendo que você era capaz de fazer. Irmãos, o rei está voltando. O rei está voltando, irmãos. E sabe o que também volta com o rei? O dia do acerto de contas. E a Bíblia conta que o que recebeu 5 multiplicou, e o que recebeu 2 também multiplicou. Agora, irmão, sabe o que é mais interessante? Me responda aqui. O que recebeu 5 e multiplicou para mais 5, você não acha que ele teve muito mais trabalho do que o que tinha 2 e multiplicou para mais 2? Sim ou não? Eu também acho. Só que a Bíblia mostra algo que é ali maravilhoso. Quando você for ler lá na sua casa, você vai ver que o que recebeu 5 e multiplicou para mais 5, quando ele vai para o acerto de contas, ele dá para o Senhor, e o Senhor fala assim, ó, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sal sobre o muito, aí ele pega e fala assim, ó, entre e desfrute de tudo que eu preparei. Você vai ver, é maravilhoso. O que recebeu 2 e multiplicou para mais 2, sabe qual foi a recompensa dele? A mesma. Onde você quer chegar com isso, Fábio? Eu quero chegar nisso aqui. O que Deus coroa não é ativismo, é fidelidade àquilo que Ele mandou você fazer. Então entenda, por exemplo, vocês estão hoje numa cidade que tem 400 mil pessoas mais ou menos, não é isso? Então o pastor precisa estar resolvido que nunca ele vai ter uma igreja com 2 milhões de membros. Mas os 400 mil que tem nessa cidade, Deus vai querer. Agora presta atenção, coitado do pastor. Não, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. Existem pessoas que estão esperando por você. Aquilo que você carrega, outros estão esperando. Fábio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se Deus te chamou hoje para tomar conta e organizar os carros lá fora, não se rebaixe à posição de um apóstolo. Vou repetir que teve gente que não caiu a ficha. Se Deus te chamou hoje para lavar banheiro, não se rebaixe à posição de rei em lugar nenhum. Tem gente que criou hierarquia humana no reino do céu, não é assim que funciona. No reino do céu, Deus ele coroa quem é fiel à estação que Ele determinou. Agora deixa eu te perguntar, qual é o seu chamado?
Porque hoje, nessa manhã, você está sendo abençoado? Você está sendo abençoado porque eu comecei a cumprir os meus dias. E se eu tivesse sido infiel ao meu chamado, nunca vocês teriam me conhecido. Mas um dia eu estaria diante do Rei da Glória. Qual é o teu chamado? Eu gosto, irmãos, do que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 25. Ali conta a história de quando Rebeca estava grávida. Imagina só essa situação dessa irmã. Meus irmãos, hoje, sua esposa engravidou, você vai fazer um pré-natal, você vai ter um acompanhamento, sim, não é? Você consegue ser acompanhado, você sabe o que está acontecendo dentro de você. Agora imagina essa irmã, tadinha. A irmã era estéril, o marido ora, ela engravida. E aí engravida já com plus, gêmeos. Tem mãe de gêmeos aqui nessa igreja? É uma benção a gravidez, né? Tranquilinha, não é? É uma surra. Irmão, minha filha, eu ficava com dó da minha esposa. Parecia que estava tendo uma briga dentro do útero da minha esposa. Ela dando bicuda na minha mulher de dentro para fora, irmãos. Agora imagina 2 crianças. Não consegue dormir direito. Imagina a situação dessa mulher. E ela, sem saber o que fazer, ela orou a Deus, falou: meu pai, por que eu estou passando por tanta aflição? Dá uma lidinha lá. Mas eu gosto da resposta que Deus dá. A resposta que Deus dá para ela é essa daqui. Fala assim: minha filha, dentro do seu ventre está sendo gerado, sabe o quê? Não 2 crianças, mas ele diz assim, ó, está sendo gerada no seu ventre 2 nações. Quando Deus colocou você nesse planeta, quem foi que disse que Ele só olhou você? Existe uma multidão atrás de você. Se você não cumpre os seus dias, não é só você que se prejudica. Pessoas que esperam por esse dom e por esse talento vão ser prejudicados. Qual é o teu chamado, meu irmão? E outra coisa que acontece nessa dúvida do chamado, sabe o que acontece, irmãos? Eu lembro da história de Davi. A Bíblia diz que Davi foi ungido pelo profeta. 1 Samuel capítulo 17, você vai ver essa história. A Bíblia diz que Davi é ungido, rei de Israel. E a Bíblia diz que imediatamente o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Essa já é a aliança que nós estamos vivendo hoje, irmãos. O Espírito de Deus, ele se apoderou de você. Na antiga aliança, o Espírito de Deus só vinha sobre 3 classes de pessoas: rei, profeta e sacerdote. Por isso que quando Davi foi ungido rei de Israel, imediatamente o espírito que estava em Saul saiu dele e veio para Davi. É por isso que ele começou a ser atormentado. Amém, irmãos? No reino do Espírito, Davi já tinha sido levantado como rei, mas ainda teve um tempo da manifestação. Então, a primeira dica que eu quero te falar é essa: existe um tempo. Não despreze a estação. Mas a Bíblia continua dizendo que Davi, próximo capítulo, olha que bênção, porque eu quero que você se prepare para amanhã, porque se Deus está liberando essa palavra aqui, se no próximo capítulo de Davi veio Golias, na sua também vai vir. Diga amém aí, irmão, por favor. Está com medo porque se o maior habita dentro de você? Você não acabou de cantar? Temer por quê? Se eu estou guardado por quê? Como é que é? Canta aí, irmão. É agora que a gente sabe se acredita no que canta ou não. Amém? Aí a Bíblia diz que próximo episódio, ó, foi ungido, próximo, Golias. Só que quando Davi viu a afronta contra o Deus de Israel, ele falou: ah, peraí, meu amigo. E aí a Bíblia diz que Davi virou notícia assim, em questão de minutos. Tanto que parou dentro da tenda de Saul. E aí a Bíblia conta que como não conseguiram tirar da cabeça dele, aí Saul falou assim, então tá bom, já que não vai ter jeito, menino, então pelo menos usa a minha armadura. Agora o que é interessante é por que Deus fez questão de deixar registrado que Davi colocou a armadura de Saul. A Bíblia diz que Davi colocou a armadura de Saul e está escrito desse jeito assim, ó, ele tentou andar e não conseguiu. Irmãos, aquilo que Deus te chamou para fazer e ser,
você não precisa usar a armadura de ninguém. Nossa, eu sou tão abençoado pela vida do pastor. Já tem um. Tem gente que imita a voz, a roupa, fica se vestindo de outra pessoa. E quando você se veste de outra pessoa, você está mandando um recado no reino do Espírito. Aquilo que o Senhor mandou eu fazer e ser, eu não acredito que é suficiente. Então deixa eu pegar a ajuda de outra pessoa. O problema, irmãos, de Davi, graças a Deus que Davi sabia o que era. Porque a Bíblia diz que ele tentou andar e não conseguiu. E aí ele se livrou das coisas de Saul. E ele foi enfrentar o gigante, naturalmente falando, com aquilo que ele sabia fazer. Você precisa pegar isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: está sendo liberado hoje na sua vida algo tão sobrenatural, de tanta abundância. Abundância, é abundância. A palavra que vem hoje aqui no meu espírito é essa, é abundância. Abundância, agora você pega para o que você quiser, se é financeira, mas é abundância. Mas isso vai se manifestar quando você entender que você não tem que usar nada de ninguém, é o que já está dentro de você. O que é que você sabe fazer? Fábio, mas tem tanta gente que já faz. Não tem tanta gente que faz não. Porque o que você faz, só você pode fazer. A Bíblia diz, irmãos, que Davi foi enfrentar Golias. Agora, graças a Deus, você sabe da história. Davi destruiu Golias. Porque ele Golias olhou as coisas naturais, falou: você acha que eu sou um cachorro? Para me enfrentar com essas coisas? Aí Davi falou: tadinho, você acha que eu vou enfrentar você com isso? Eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos que você afrontou. Irmão, presta atenção, se Davi tivesse ido para o campo de batalha com as coisas de Saul, sabe o que tinha acontecido? Ele tinha morrido. Mas o problema não é Davi morrer. O problema não é Davi morrer. O problema é você saber que Jesus veio da descendência de Davi. Quando você não cumpre os seus dias, multidões vão ser prejudicadas por causa da sua covardia. E eu quero encerrar com isso. Um dos homens que mais me abençoa, ele já cumpriu os seus dias e foi embora já para o Senhor. Myles Munroe. Ele falando sobre o chamado, sabe o que ele fala? Ele falando que um dia ele quis que Deus mostrasse para ele qual era o lugar mais rico do planeta. E Deus falou: vou te mostrar. Ele falou: ótimo, então estou indo para o aeroporto. Ele falou: não precisa não, é aqui na sua cidade. Ele falou: aqui? Tudo bem que ele morava num paraíso, né, irmãos? O irmão morava em Bahamas. Olha que chato. Ele falou: não sabia, eu sabia que meu país era abençoado, mas desse nível, ele falou: é aqui, você passa lá quase todo dia. E ele falou que o Espírito começou a conduzir ele, falou: vira esquerda, direita, parou, e falou: é aí, pode descer. Aí quando ele olhou, o lugar mais rico do planeta, porque, irmão, deixa eu te falar, tem uns versículos que a gente lê com um pouco mais de força, né? Tem uns versículos que a gente é mais pentecostal para ler, não é, irmãos? Fala a verdade, ou é só comigo? Sabe, o melhor de Deus é para os filhos, aleluia. Né? Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Até sapateio, eu sei, irmãos, é só lá. E tá certo, porque você se alegra com o que a palavra diz ao seu respeito. Vou dizer de novo, você tem que se alegrar com o que a palavra diz ao seu respeito. Enquanto você não toma posição, tem gente usando no seu lugar, tá? Vamos voltar para a palavra. E aí ele olhou assim e falou: aí, pode descer. Quando ele olhou, sabe o que era? Um cemitério. Ele falou: agora desça, como diz um bom pentecostal, né? Que eu falarei contigo. E ele disse que começou a andar por entre os túmulos. E aí Deus começou a falar com ele. Falou: ei, Miles, sabe por que esse lugar aqui é o lugar mais rico do mundo? E ele, constrangido, quieto. Ele falou assim: esse lugar é o lugar mais rico do mundo porque aqui existem canções enterradas que o planeta nunca vai ouvir. Ei, Miles, aqui existem livros, e agora eu estou pregando para mim. Existem livros aqui enterrados que o planeta nunca vai ler. Existem empresas enterradas aqui que nunca foram abertas. Ei, Miles, aqui existem líderes, mas foram enterrados como seguidores. Ei, Miles, aqui existe cura para a doença que o planeta está sofrendo. Até hoje vai continuar sofrendo, mas essas pessoas morreram com a cura dentro delas, com a vacina. Ei, Miles, aqui morreram motoristas, mas foram enterrados como médicos.
Ei, Miles, aqui existem médicos, mas foram enterrados como motoristas. O problema é que quando você vai pensando no que o sistema diz, você acredita que o que é importante é o que o sistema estabeleceu como o que é bom demais, o que é ruim demais. Quero ser médico. Deus te chamou para ser médico? E se Deus te chamou para ser motorista? Entenda uma coisa, irmãos, o sistema do mundo está falido. O sistema do mundo, agora, eu sei que algumas pessoas podem até ficar um pouco com raiva de mim, mas eu estou resolvido com isso. O sistema do mundo existe para continuar te deixando como escravo. Todos os cursos que existem, eles existem para te ensinar a ser um empregado. Estou fazendo medicina, futuro empregado. Por que você não aprende a ser o dono do hospital? Agora, independente da sua posição, você precisa ter uma convicção dentro de você. Qual é o teu chamado? Ei, Miles, aqui dentro tem pastores, mas foram enterrados como empresários. Aqui dentro tem missionário, mas essas pessoas morreram com todos esses talentos e deixou toda essa riqueza aqui no cemitério. Agora eu pergunto para você, e você, querido? Vai ser mais um que vai enriquecer o cemitério? Qual é o teu chamado? Até quando você vai ficar me roubando, meu irmão? Cumpra os seus dias, meu querido. Eu vim dizer algo para você e você pega pelo Espírito, se você quiser. Não importa onde você nasceu, não importa qual a sua condição social, não importa o que o seu pai, sua mãe, seus amigos, seu professor, seus colegas de trabalho falaram ao seu respeito. Eu vim te lembrar o que o próprio Deus, Criador do céu e da terra, disse ao seu respeito. Existe um chamado na sua vida que eu plantei e pessoas estão esperando por isso. Tome atitude, tome posição, dê o primeiro passo, porque o resto sou eu que sou responsável. O que é que você carrega? Mas Fábio, você não sabe qual foi a minha infância, você não sabe o que a minha mãe disse, você não sabe o que o meu pai disse. Eu não estou nem aí para o que o seu pai e sua mãe disseram ao seu respeito. Eu estou aqui para dizer o que Deus falou ao seu respeito. Haverá um bom futuro. Haverá um bom futuro. Haverá um bom futuro e não vai ser frustrado absolutamente nada do que você fizer. Você tem noção que existem pessoas que estão esperando essa empresa ser aberta que está no papel há anos? Você acha que essa empresa que Deus colocou no seu coração é simplesmente para você ter uma vida melhor? Não, o reino de Deus não é para isso. Você é um canal, você não é a fonte. Você vai ser um instrumento para alcançar pessoas. E quando as pessoas forem abençoadas, você vai ter a capacidade, a hombridade de falar assim: eu? É Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele origem, para Ele processo, destino. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Eu acredito que nós precisamos orar por algumas pessoas aqui. Quem é? Quem foi aqui que parou? Quem parou? Quem não acreditou mais no chamado? Cadê você, missionário? Cadê você, pastor? Evangelista, profeta, médico, advogado, motorista, secretária do lar, mãe, pai. Cumpra os seus dias, porque o rei está voltando. Eu entendi isso, irmãos. Se Jesus demorar 100, 200 anos para voltar, você precisa ter uma convicção aqui. Deus vai estar te esperando num lugar. Sabe onde Ele vai estar te esperando? Lá na sepultura. E é lá que Ele vai fazer a pergunta: ei, Fábio,
apresente as suas mãos. Fábio, cadê a multidão de pessoas que eu confiei para você? Ah, mas eu estava ocupado demais. Fábio, não vai ter o que... Alguém vai conseguir debater com o Criador de todas as coisas, irmãos? Eu não sou doido. Eu quero orar para você. Eu vou chamar o pastor aqui. Mas eu percebo, irmãos, a necessidade. À noite eu vou impor as mãos sobre algumas pessoas aqui. Mas se você é essa pessoa que sabe, que carrega algumas coisas, eu acredito que pelo menos no seu lugar você... E eu só vou falar isso agora, porque eu não estou vendendo pirulito, nem bala jujuba aqui. Eu estou falando de um destino de uma cidade sendo afetada. Porque o reino de Deus, ele está com foco na cidade, não é dentro dessas 4 paredes. Então você, que por algum motivo parou, você que por algum motivo se acovardou, eu quero te convidar. Pastorzão, sobe aqui, já finalizei. E como eu disse, essa é a única vez que eu estou chamando. Se você é essa pessoa, você saia do seu lugar. Porque o pai espiritual de vocês, ele vai orar por vocês. E como o profeta Samuel, que ungiu Davi, e Davi foi totalmente, foi apoderado do poder de Deus. O que vai acontecer hoje aqui não é que o Espírito Santo vai dominar, não, porque o Espírito Santo já mora aí. O que vai acontecer é uma reativação do chamado de Deus na sua vida. Chega desse negócio de achar que a responsabilidade dessa cidade é só do pastor. É sua. Você carrega o que o pastor não carrega. Da mesma forma que o pastor carrega o que você não tem. É por isso que somos um corpo. Então, meu querido, para de dar atenção para o que seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o governo está falando, e comece a se atentar para aquilo que o Criador de todas as coisas falou a seu respeito. Em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, querido, no seu lugar. Você está aqui na frente, feche seus olhos também. E tudo começa com uma oração de decidir mudar e atender a chamada celestial de Deus para você. Então você que está aqui na frente e está respondendo essa convocação celestial, abra sua boca e faça a sua oração, dizendo: Deus, me perdoa se até aqui eu tenho jogado fora, desperdiçado todo o dom e todo o potencial que o Senhor tem para mim. Começa pedindo desculpa mesmo. Começa se arrependendo, começa pedindo perdão. E diga: Pai, eu quero me abrir nessa manhã para começar a construir uma nova estação, se rendendo ao seu propósito, se rendendo à sua vontade sobre a minha vida. Fala, queridos. Enquanto o Ministério de Música ministra ao Senhor aqui, eu quero que você tenha a oportunidade de fazer a sua oração, se rendendo mesmo de uma vez por todas. E à medida que você decidir aqui atender ao chamado de Deus, a graça vai se manifestar, o favor vai se manifestar, o Espírito vai começar a compartilhar coisas ao seu coração. Oh, não existe mais tempo para se perder. Você não pode viver mais de qualquer forma. É sobre isso que Deus está te chamando. É tempo de atender e acatar a chamada divina, o propósito celestial. Vidas estão te aguardando, pessoas estão te aguardando, recursos estão te aguardando. Fala com Ele, se renda ao propósito. Se renda, se renda, se renda, se renda, se renda.
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que se cumpra em mim a sua vontade. Qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Com medo de não viver. Os líderes e o pessoal da recepção que está me ajudando aí, você está perto de alguém, impõe as mãos sobre essa pessoa aí, ora com ela, libera algo do Senhor sobre a vida dela. Pegou fogo e não se consumiu. Pode sair de trás, vem na frente para você orar por essa pessoa. A unção é de Deus, então não importa de quem são as mãos, a unção é dele. Põe as mãos sobre eles. Isso. Declaramos um novo tempo. Declaramos uma nova estação, Pai. Oh, cadeias caindo, algemas caindo. Tantos laços, tantas prisões caindo. Oh, sentimentos de condenação saindo agora. Oh, como carros que estavam parados, ganhando velocidade agora, para correr velozmente rumo ao propósito, rumo à vocação, rumo ao chamado. Existe uma chamada de Deus. Diga sim a ela. Diga sim a ela. Diga sim a ela. Um dia me atraiu. Põe as mãos. Sendo liberadas do Senhor sobre você, destravando mesmo, destravando coisas. Presença não invejo a tua presença, pela tua. Existe uma voz te chamando, querido. Meu coração queimou até que descobriu que um dia vale mais que mil. A vida só tem sentido se for pra correr aquilo que Ele te chamou pra fazer. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Você que recebeu a oração, pode ir voltando para o seu lugar. Se já oraram com você, crendo, é pela fé que você recebe. Lembra, a glória de Deus. As mãos são dos homens, mas a glória é dele. A chamada é dele, a unção é dele. Não seja tímido. Não seja covarde. Não desperdice o seu tempo. Não seja uma cópia
falsificada de outra pessoa. Não. Deus te fez para ser original, querido. Deus te fez único. Aleluia. Amém. Sabe, querido, Deus tem pressa para coisas, né? Jesus está voltando, como o pastor Fábio mesmo disse. Ele tem pressa de fazer coisas. E ele até poderia aparecer para todo mundo e fazer de forma individual, mas ele decidiu usar a mim e a você. Amém.